Sejam bem-vindos ao Inteiro Teor e fiquem por dentro de decisões da Justiça Federal na primeira região que impactam a sua vida. Não sai daí! TRF da primeira região determina que critério para pagamento do benefício de prestação continuada seja analisado caso a caso. Tribunal Regional Federal da primeira região assegura direito de uma cidadã com problema no joelho de comprar carro com isenção de imposto. Servidor público tem direito ao auxílio transporte para custear locomoção diária entre casa e trabalho, seja por veículo próprio ou coletivo. Saiba mais agora aqui no Inteiro Teor. Uma mulher com deficiência parou de receber o benefício de prestação continuada, concedido pelo governo depois que o filho e o marido conseguiram emprego. A renda familiar chegou a 2 salários mínimos e ultrapassou o limite estabelecido em lei. Inconformada, ela procurou a justiça e conseguiu o benefício de volta. Os magistrados levaram em consideração, entre outras coisas, o entendimento do STF de que a condição de vulnerabilidade deve ser avaliada individualmente. Saiba mais detalhes na nossa primeira reportagem. A chegada de Rodolfo, hoje com 27 anos, mudou completamente a vida da Dona Rosa. Quando o filho completou 1 mês de vida, a mãe descobriu que ele tinha deficiências mental e motora. O teto caiu para mim naquela hora, eu te juro. Aí do Porto eles já me mandaram no outro dia para o Agarrã. Aí pronto, não sosseguei mais. A criança especial exigia dedicação exclusiva. Dona Rosa teve que parar de trabalhar. Sem condições financeiras, ela recorreu ao INSS para conseguir o benefício assistencial à pessoa portadora de deficiência. E foi com esse dinheiro que ela conseguiu criar Rodolfo. Se não fosse esse benefício dele, eu nem sei o que é que eu te dizia. Devia estar vivendo nas custas dos outros, né? Chamado de Benefício de Prestação Continuada, BPC, o auxílio de um salário mínimo é destinado a idosos e pessoas com deficiência que não tenham condições de se manter. É um direito do cidadão que está previsto na Constituição Federal e na Lei Orgânica de Assistência Social. Mas existem regras para receber esse dinheiro. Além de ter que comprovar a deficiência com laudos médicos, a renda familiar também é analisada. Hoje a legislação estabelece que para ter acesso ao BPC, o grupo familiar, a renda per capita deve ser inferior a 1/4 do salário mínimo vigente à época do requerimento. Uma mulher deficiente física que não tinha condições de trabalhar recebia o benefício da prestação continuada, mas ele foi cancelado pela Justiça de Minas Gerais. É que somados a aposentadoria do marido e o salário do filho, a renda da família ultrapassou o limite estabelecido em lei. Inconformada, ela recorreu ao Tribunal Regional Federal da primeira região. Ao analisar o caso, a 2ª Câmara Regional Previdenciária de Minas Gerais, órgão julgador do TRF1, determinou que o benefício fosse restabelecido. A decisão foi tomada com base no artigo 203 da Constituição Federal, que prevê auxílio para idosos e deficientes que comprovem não ter condições de se manter, mesmo com a ajuda financeira da família. Os magistrados também levaram em consideração o entendimento do STF de que a condição de vulnerabilidade deve ser avaliada individualmente, já que, em alguns casos, o valor da renda familiar pode ser maior que o previsto em lei, mas ainda assim deixar a pessoa em condições econômicas precárias, como explica esse advogado. Essa questão da vulnerabilidade social, ela já está incerta, ela já está contemplada nas últimas alterações, bem antes da declaração de inconstitucionalidade do Supremo, ela já estava incerta nas últimas alterações dessa lei do ano de 2011, onde se depreende ali claramente
que a vulnerabilidade social é um quesito imperativo em relação a essa questão específica da renda per capita. É a tranquilidade de ter uma renda para cuidar do filho que faz com que Dona Rosa só tenha gratidão e amor para oferecer para ele. Cuido dele com muito amor e carinho. É Deus no céu e meu filho aqui na terra, enquanto os dois estiverem. E veja a seguir. Tribunal Regional Federal da Primeira Região assegura direito de uma cidadã com problema no joelho de comprar carro com isenção de imposto. Servidor público tem direito ao auxílio transporte para custear locomoção diária entre casa e trabalho, seja por veículo próprio ou coletivo. É já aqui no Inteiro Teor. Muita gente ainda pensa que a isenção fiscal na compra do carro novo é um benefício exclusivo de pessoas com deficiência física. Mas portadores de doenças que provocam algum tipo de limitação também podem requisitar o desconto. Câncer, hepatite C, Parkinson, problemas graves de coluna, diabetes, artrite reumatoide, hérnia de disco, tendinite e até lesão por esforço repetitivo estão na lista das enfermidades que podem dar direito ao benefício. Quem dá mais detalhes para a gente é Daniela Garcia. Na compra de um carro zero, lá está ele, o IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados. As exceções à cobrança estão previstas na Lei 8.989 de 95. Por exemplo, está isento do pagamento quem usa o veículo no transporte autônomo de passageiros e também quem é portador de deficiência. Para garantir o benefício, este advogado orienta como proceder. Essa questão ela é regulada por uma instrução normativa, a instrução normativa da Secretaria da Receita Federal 1769, de 18 de dezembro de 2017, e todo o procedimento ele é feito por meio de um requerimento eletrônico, tá? Que é justamente o acesso ao sistema de concessão de isenção de IPI e de IOF, o chamado CISEM da Receita Federal. É super fácil. Tá? Todo o caminho está previsto lá todo o caminho está previsto na página da própria Secretaria da Receita Federal, e o tempo estimado para a análise do processo é de 72 horas. Foi o que Laís fez. Recentemente, ela conseguiu pela primeira vez garantir a isenção do IPI na compra do carro zero. Laís tem artrite reumatoide, uma doença inflamatória crônica que pode afetar diversas articulações. Em um momento que eu estava com muitas crises de dor, com dificuldade até para dirigir, a minha médica me orientou. Falou, Laís, você não quer tentar, quando for trocar de carro, né, a isenção? E assim foi. Ela me deu um laudo, eu fui ao Detran, solicitei a troca de carteira e passei pela junta médica, fiz os exames necessários, né, que a lei exige, e tive a habilitação aprovada com a restrição de movimento. Com comprometimento da função física, tem o direito assegurado. É possível dizer que esse rol é um rol taxativo. Então, em não estando a doença elencada ali no rol do inciso 4º do parágrafo 1º, a Receita Federal certamente não deferirá, tá? Essa isenção. Agora, é possível se manejar uma ação judicial na Justiça Federal, claro, se manejar uma ação judicial para tentar obter o reconhecimento a essa isenção numa doença, por assim dizer, análoga ou tão grave quanto aquelas que estão previstas aí no texto legal. No dia a dia, a artrite reumatoide ela limita muito as nossas funções. Funções simples de acordar, levantar, fazer uma atividade que requer um movimento maior dos braços, pernas, são difíceis. A gente sente um pouco de dor,
né, mesmo, e rigidez, e em alguns casos até deformidades, como é o meu caso. Outra cidadã que sofre de uma doença que atinge o joelho teve que recorrer à justiça aqui no Distrito Federal para ter direito à isenção do IPI na compra do carro novo. E conseguiu. Já em primeira instância, a Justiça determinou a concessão do benefício por reconhecer a autora da ação como pessoa com deficiência física. A Fazenda Nacional recorreu ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Alegou que as enfermidades citadas nos laudos médicos apresentados não estão previstas na legislação. Mas para a 7ª turma do TRF1, a documentação comprova a deficiência no joelho esquerdo da cidadã, o que compromete sua função física, assegurando o cumprimento dos requisitos autorizadores da isenção. Não é novidade para ninguém que os gastos com o deslocamento diário entre casa e trabalho são altos. Por isso, a importância de benefícios como o auxílio transporte, tanto para quem é servidor público quanto para quem trabalha na iniciativa privada. Como ocorre com todo o benefício do governo, para receber o Vale Transporte, o trabalhador precisa cumprir alguns requisitos. Um desses critérios foi discutido na Justiça Federal e você assiste o desfecho dessa história na reportagem de Rafael Braga. A decisão é da primeira turma do TRF1. Os desembargadores reconheceram o direito de servidores públicos civis do Exército que se deslocam da casa para o trabalho utilizando veículo próprio, de receberem os valores referentes ao auxílio transporte. Segundo o relator do caso aqui no tribunal, desembargador Jamil Rosa, apesar de a medida provisória que instituiu o benefício tratar de transporte coletivo, a jurisprudência já afirmou o entendimento no sentido de que o auxílio é devido ao custeio das despesas realizadas pelo servidor para deslocamento de casa para o trabalho, independente de que o faça por meio particular ou coletivo. Eu entendo que foi uma decisão adequada e uma decisão correta, porque ainda que o servidor público ele utilize o veículo próprio dele para fazer esse deslocamento, ele está fazendo o deslocamento em prol da atividade que ele vai prestar ao órgão público. Para quem não é servidor público, o auxílio para locomoção até o local de trabalho também é garantido em lei. Mas, na maioria dos casos, os colaboradores utilizam o transporte coletivo. Que todo empregado tem direito à percepção do auxílio transporte. E, em contrapartida, o empregador pode fazer o desconto de 6% do valor que vai ser quitado a título desse benefício. A importância de garantir o recebimento desse benefício aos empregados é fazer com que eles estejam em seus postos de trabalho sem que sejam onerados de maneira demasiada. E o programa termina com um convite. Visite nosso portal e acompanhe o TRF1 nas redes sociais como Facebook, YouTube e Instagram. Até o nosso próximo programa. Tchau!